parlamento criada na internet obteve agora Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tranquilos? Na paz do Pai do Messias? É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Jones, do canal Fábio Slater. É isso aí, meus garotos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscrevam, dê um joinha e vá nos comentários e ajude o canal a crescer. É isso aí, meus garotos. Mais um vídeo para você aí, ó. Hoje eu vou falar sobre a masculinidade tóxica. Meus queridos amigos, a questão de 6 ou 7 meses atrás, a grande e gigante, a própria Graham-Bell, a dona da marca Gillette, resolveu entrar com tudo na batalha cultural, a batalha cultural da esquerda, tentando depreciar os valores conservadores, mais especificamente a masculinidade, chamada de tóxica. Um grande site americano na época disse que a Gillette visava associar a imagem masculina, slogan como o machismo, bullying e toxicidade. A marca Gillette tentou passar a ideia de que a masculinidade era tóxica. Pois bem, a notícia interessante de hoje é que essa mesma empresa gigante acumulou um prejuízo de 5 bilhões de dólares e 100 bilhões de dólares nos últimos 5 meses. Isso porque a masculinidade tóxica resolveu boicotar o produto no mundo todo. O Brasil está no topo do quadro de medalhas dos Jogos. A matéria saiu no BBC News e diz que a guerra cambial, a Procter Gamble, registrou um prejuízo de 5 bilhões e 250 milhões no quarto trimestre, comparado com o lucro de 1,89 bilhão há um ano atrás. Na campanha publicitária para desvalorizar o homem, um site americano há 7 meses atrás disse a propaganda crítica abordando e chama a reflexão diversos temas sensíveis como o bullying, o assédio sexual, o machismo, a masculinidade tóxica e a homofobia. A forte campanha anti-status quo ainda repercutindo nas redes sociais, tanto nos Estados Unidos, onde foi lançada, enquanto no mundo afora, chamado aos homens a responsabilidade para a diminuição do machismo. Tratava-se da campanha 10.000 Cambi, o melhor que o homem pode ser, o melhor que o homem podia ser para a Gillette naquele momento era deixar de ser homem. Pois bem, não aconteceu, e quem está deixando de ser poderosa é a própria Gillette. O nome disso chama-se boicote. Os americanos já descobriram que o boicote dá resultado, dá muito resultado. Os franceses estão descobrindo isso a duras penas. Estão boicotando o palhaço Macron. Quem sabe nós por aqui também descobramos e logo o poder desta arma chamada boicote. Vamos lá. A masculinidade tóxica é uma descrição estreita e repressiva da masculinidade que a designa como definida por violência, sexo, status e agressão. O ideal cultural da masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza. Sexo e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados. Homem não chora, não expressa sentimentos. Homem de verdade é bruto, não pode cuidar da aparência. Quantas vezes você ouviu como deveria se comportar? Quantas vezes outras pessoas te disseram como você deveria se sentir e se expressar? Quantas vezes você já não sentiu já sentiu preso em ideias
impostas para se sentir mais homem. A masculinidade é um conceito que vem mudando ao longo dos anos, e antes de você torcer o nariz, bater na mesa e dizer que a ideia antiga de masculinidade é certa, veja este vídeo. Vou te dar 3 razões pelas quais você deveria mudar sua ideia sobre masculinidade tóxica. O que é a ideia de masculinidade ou masculinidade tóxica? Segundo centenas de artigos publicados, a masculinidade tóxica é uma descrição estreita e repressiva da masculinidade que designa como definida por violência, sexo, status e agressão. É o ideal cultural da masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza. Sexo e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados, enquanto traços supostamente femininos que podem várias de vulnerabilidade emocional a simplesmente não serem hipersexuais. São os meios pelos quais seu status como homem pode ser removido, tirado, anulado. Alguns dos efeitos da masculinidade tóxica estão a supressão de sentimentos, encorajamento da violência, falta de incentivo em procurar ajuda, até coisas ainda mais graves como perpetuação e encorajamento de estupro, homofobia, misoginia e racismo. Ao ler a descrição acima, você pode não entender o ponto em um primeiro momento, mas essa masculinidade tóxica não é exatamente tóxica apenas para as pessoas ao redor. É tóxica para os próprios homens que sofrem com ela. Essa masculinidade tóxica pode te matar por te fazer exercer um comportamento de risco, e também pode te transformar em um cara extremamente infeliz. A masculinidade tóxica pode te matar no trânsito. Em São Paulo, segundo os dados divulgados pelo governo, os homens somaram 77% dos mortos em acidentes de trânsito. Apesar dessas estatística ser do estado de São Paulo, por todo o Brasil são noticiados dados semelhantes. Os homens lideram mortes no trânsito. A resposta para esse cenário parece ser bem óbvia, afinal, os homens também representam a maior parte das CNHs emitidas. Porém, especialistas apontam que o comportamento dos homens no volante é um dos motivos para explicar esse cenário triste. Em uma entrevista para o jornal Último Segundo, a professora de medicina da Universidade de São Paulo, USP, representante do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, a médica Júlia Maria, explicou que o fato dos motoristas homens de se arriscarem mais do que as mulheres está diretamente ligada aos acidentes. Eles normalmente são mais confiantes como condutores e costumam se colocar em situações de riscos, principalmente quando são jovens. É um aspecto cultural, ou seja, a ideia de que masculinidade é reforçada por um comportamento agressivo pode tirar a sua vida no trânsito. A masculinidade tóxica pode te matar no hospital, mas não é só atrás do volante que isso pode matar. Muitos homens não procuram ajuda médica para achar que não precisam. O câncer de próstata, por exemplo, mata muitos homens no Brasil e no mundo. A estimativa do INCA, Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, por exemplo, para 2019, 161.200 novos cânceres de próstata. Muitos homens ainda se sentem inseguros sobre a realização do exame de próstata, a famosa dedada, e por falta de informação ou por preconceito postergam a visita ao médico. Esse comportamento faz com que os homens só percebam a presença do tumor
quando o quadro clínico já está praticamente irreversível, e por isso o tratamento se torna bastante complicado. Masculinidade tóxica pode te matar numa briga no trabalho. Além de doenças, o comportamento agressivo exigido pela ideia tóxica de masculinidade pode fazer com que homens brigam mais com os outros homens, abracem discussões desnecessárias e até se coloquem em risco em determinados ambientes de trabalho, como fábricas. No exemplo, o Brasil é o quarto país com mais mortes em acidentes de trabalho. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, acontece anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. Aproximadamente 2,2 milhões deles acabam em mortes. No Brasil, segundo esse mesmo relatório, são 1,3 milhões de casos. No ranking mundial divulgado em maio deste ano, nosso país ocupa a quarta posição, ficando atrás apenas da China, Estados Unidos e a Rússia. Entre vários motivos, como por exemplo, as más condições de trabalho e a necessidade de produzir mais em menos tempo. O homem, principalmente aquele inserido em um ambiente hostil, cresce em uma sociedade que o cobra constantemente sobre o seu papel de homem. Um homem precisa ser forte, não pode ter medo, não pode ter insegurança, precisa mostrar para todos que é homem e por isso não pode ter frescuras. Como já dissemos aqui, um homem precisa ser bruto. Quando um eletricista ou um peão de obra pensa, não preciso dessa luva agora, eu faço rápido, ou isso é frescura. Meu pai trabalhava sem luvas, todas essas coisas, e nunca aconteceu nada com ele. Ele está colocando a própria vida em risco e, mesmo sem perceber, sendo vítima hereditária de conceitos e preconceitos internos. Ou seja, a ideia tóxica de masculinidade mata homens em vários lugares do Brasil e do mundo. É isso aí, meus queridos. Pesquisem sobre masculinidade tóxica, tá? Fica atentos aí, ó. Beijão, amo vocês.